Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar com a Sabrina Orlandim, que é uma nutri materno-infantil, e ela vai falar para nós sobre os impactos da alimentação desde a gestação até a infância das crianças. Então, Sabrina, conta para nós. É importante, tem muito detalhe, precisamos cuidar desde que o bebê está sendo concebido? Precisamos. Normalmente a gente diz que tem que cuidar até antes, né? Na programação dessa gestação, que ela também é muito importante. Mas na gestação a gente consegue programar essa criança. Então, para diminuir risco de alergias, a gente já está formando o paladar dessa criança, ela já engole o líquido amniótico. Então, dependendo do que a gente come, essa criança já está sentindo o sabor, já está sentindo o odor, né, desses alimentos. Então, se a gente conseguir na gestação ter uma variedade muito grande de alimentos, já ter uma preocupação, né, com essa alimentação desde o início, isso é muito importante. Ótimo! E a gente está acostumado, né, a ouvir que na gestação a gente pode comer tudo, não é para se preocupar, comer por dois, isso é verdade? Como é que tu vê? A gente tem que ter um equilíbrio, né? Acho que como tudo na vida, a gente pode ter as nossas escapadas por vontade, acho que a gente tem que ter um equilíbrio nisso, mas a regra tem que ser uma alimentação realmente mais preocupada com o que tu está ingerindo, porque pensando, né, tudo que tu comer, o bebê vai estar adquirindo esses nutrientes. Então, se tu come um alimento um pouco mais vazio de nutrientes, isso também tem impacto para ele, né? Fora que se a gente controla a alimentação, a gente controla também doenças dentro da gestação. Então, um diabetes gestacional, uma pressão alta, então tudo isso a gente consegue prevenir através da alimentação. Olha só que bacana, e é importante falar porque quando a gente fala em gestação e alimentação, a primeira coisa que vem em mente é ganho de peso, estético, e não, a gente está falando de formação de paladar, de saúde, de prevenção de doenças, então são coisas bem mais sérias do que, não que né, cada um se preocupe com o que acha melhor, mas olha quanta coisa está envolvida, né? Sim. E fora que depois na amamentação essa criança continua tendo contato com essa alimentação da mãe, principalmente se for leite materno. Depois começa a introdução alimentar, então onde a gente começa a apresentar os alimentos para essa criança, justamente dar oportunidade para essa criança ter uma alimentação, né, com mais comida de verdade, e automaticamente tudo isso vai fazendo o quê? Um desenvolvimento para essa criança, o quê? No futuro, ela não ser seletiva, ela não fazer escolhas, né, baseadas somente no que ofereceram para ela antes. Então ela vai se dar a oportunidade de experimentar coisas novas, coisa que hoje as crianças elas têm um pouco mais de restrição, né? Elas acabam sentindo um pouco do medo do novo, né? E isso impacta também depois na alimentação de adulta dessa criança, né? Então tudo vai trazendo, é como se fosse uma bola de neve, o que vai ser feito no início vai impactando depois lá para a vida adulta dessa criança. E tem algum tabu, Sabrina, alguma informação assim que todo mundo acha que pode ou que não pode e que é uma mentira quando se fala tanto de alimentação na gestação quanto na primeira infância? Então, na gestação existe muito o pode e não pode, proibido e não proibido. Claro que tem alguns alimentos durante a gestação que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, em função de questão de ter algumas coisas abortivas, algumas coisas de prejudiciais de nutrientes, absorção de nutrientes, mas o que é importante, né? A gente não delimitar o que pode, o que não pode, e sim buscar uma fonte segura para se informar, porque eu acho que tudo num certo equilíbrio a gente pode estar consumindo, né? E de repente, é uma diabetes gestacional, tem algumas coisas que a gente vai evitar, mas tem tantos outros, né, alimentos que a gente pode estar incluindo, que às vezes essa mãe faz uma dieta restritiva, e que nunca é o caso numa gestação. E na questão da criança, né, a gente tem muito o mito do que a criança ela já sabe, ela já nasce aprendendo a comer, já nasce aprendendo a sugar. Então, quantas mães que precisam de auxílio na amamentação? Porque essa criança ela tem o reflexo de sucção, mas isso não quer dizer que ela sabe abocanhar uma mama e mamar. Ela está aprendendo como a mãe também está. E na introdução alimentar é a mesma coisa. Tudo isso é um aprendizado. E às vezes a gente diz, não, quando chega aos 6 meses, tu vai ver que ele vai comer, ele já vai sair comendo. Não, a gente tem que ensinar essa criança a comer. Isso é muito bacana porque existe uma culpa que fica em cima das mães, uma pressão pelo fato de às vezes a criança não conseguir mamar desde cedo, né? Ou até mesmo a gente não conseguir alimentar bem essa criança por diversos fatores e que não estão realmente relacionados a uma coisa natural. Existe sim o aprendizado, precisa ser ensinado, precisa ter paciência, né? E existe um senso comum que julga muito, né, esse processo. A primeira pergunta que tu escuta quando tu sabe que um bebê nasce é: ele mama? Né? E se geralmente eu, que não consegui quase amamentar, dizia: ele mama leite.
noite, né? calma, Mama fora, mama calma. mama, né? Então, são muitos detalhes que, se a gente vier a conhecer e entender, a gente consegue se blindar também dessas culpas, né? Tem muito aquela coisa, a mãe, quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Não, nasce uma aprendiz de mãe, porque a gente tem tanta coisa para aprender e às vezes a gente não entende que a gente também está num processo de aprendizado e não que a gente precisa saber tudo, né? Como na introdução alimentar, quantas mães chegam pra mim, ai, Sabrina fez de outro jeito, que não é esse que tu tá indicando, que tu tá orientando, e tá tudo bem. O importante é o quê? A gente assumir essa informação e a partir daí fazer diferente, né? E que bacana aproveitar o período da gestação para aprender não só sobre a gestação, né, sobre essa alimentação, mas já conseguir se preparar para esse início. Sim. Então, eu diria assim, ó, o melhor momento é a gestação, primeiro porque é uma demanda menos que tu tem, né? Tu não tá vivendo aquilo ali, tu tá vivendo uma preparação, então tu consegue absorver melhor também esse conhecimento, né? Então, gestante precisa desse acompanhamento, precisa dessa conversa, precisa aprender sobre essas questões o quanto antes, né? Antes, por exemplo, na amamentação, toda gestante já faz uma consulta comigo de amamentação, porque eu quero que ela chegue no hospital sabendo o que vai acontecer. Porque às vezes quem é mãe, né, e não teve essa preparação, é jogado numa sala de recuperação com a criança do lado e pronto, coloca no seio, né? E às vezes tu fica confusa com aquele processo. Então a gente sempre tenta esclarecer tudo isso antes, justamente para a mãe não estar preparada, né? Para não ter muitas surpresas desagradáveis ou agradáveis, enfim, né? Do que acontece nesse processo. Então tá, obrigada, Sabrina, pela tua participação, pelas tuas informações. Lembrando, né, que a Sabrina Orlandinha atende na Vitale Center. Então, se você ficou curiosa, ficou curioso, quer saber um pouco mais sobre esse processo, importante envolver toda a família, né, Sabrina? Então, aí, pai, mãe, dindos, avós, todo mundo que puder saber mais, faça, né? Procure informação e marque aí nos comentários, envie esse vídeo para quem você acha que pode ser útil, né? E principalmente que possa viver aí momentos de paz nesse processo de gestação ou iniciação da introdução alimentar. Isso aí. Certo? Obrigada, gente. Obrigada.